Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista com um profissional aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória, o que faz e tudo mais do Eliezer de Assis Santos. Ele trabalha na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás como auditor fiscal e vai contar um pouco para a gente a rotina, o dia a dia, o que um auditor fiscal no Estado de Goiás faz e tudo mais. Tudo bem, Eliezer? Olá, Esther, tudo bem? Muito boa noite. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui com você, compartilhar um pouco dessa profissão maravilhosa e tão importante para a sociedade que é a do auditor fiscal. Prazer é todo meu, Eliezer. Obrigada pela disponibilidade em contar aqui com a gente um pouquinho sobre. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a gente, Eliezer. Sua cidade natal é Goiás mesmo? Qual que é a sua formação? Fala um pouquinho sobre você. Meu nome é Eliezer, né? Tenho 32 anos, sou natural de Goiânia, Goiás, embora já tenha rodado esse Brasilzão todo aí, que sou concurseiro desde os 18 anos, né? Então pude ocupar aí cargos em vários estados. Minha formação, sou engenheiro em segurança de trânsito e especialista em direito tributário. Rapaz, então desde os 18 anos estudando, o primeiro concurso que você passou foi aos 18 anos, Eliezer? Foi aos 18 anos, exatamente. Ali eu saí do ensino médio já com uma visão um pouco diferente da turma, né? Todo mundo ali pensando só em vestibular, faculdade, e eu já estava pensando em me estabilizar, né? Através de uma certa influência dos meus pais, né? Sempre falavam ali concurso público é o caminho, né? E ali, aos 17 anos, saindo do ensino médio, eu já vi a oportunidade ali no Exército Brasileiro, né, como sargento. Aí fiz o concurso ainda aos 17 para a Escola de Sargento das Armas. Tive a felicidade, né, de ser aprovado ali mesmo e já tomei posse ali aos 18 anos. Que legal! Então o impulso foi mais dos seus pais, mas você obviamente também tinha já essa veia de querer passar, esse gás de, né, querer ter uma vida aí, uma vida profissional bem tranquila, né? Entre aspas, profissionalmente falando, porque a vida de um auditor fiscal é bem corrida, mas assim, Sim. para você faz Goiás mesmo, você passou e tá há quanto tempo? Então, a história é um pouquinho longa, mas eu vou dar uma resumidinha aqui, tá? Quando eu fui para o Exército, né, aos 18 anos, isso foi em 2010, aí eu já me achei naquele mundo dos concursos públicos, já tive contato com outros militares ali que estavam estudando para concursos maiores, e aquilo já me despertou um outro olhar, né? Sempre buscar um cargo de maior relevância e, por consequência, de maior remuneração. Ainda em 2013, eu fiz um outro concurso para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Fui aprovado também, tomei posse. Só que antes de tomar posse na ANTT, eu já tive contato com outro colega militar que já estava estudando para a carreira fiscal, né? Inclusive, ele era meu chefe. E em 2013, ele foi aprovado na Cefaz São Paulo, né? Nossa, na época eu vi ali a remuneração, aquela coisa, a felicidade dele, né? Eu falei assim, poxa, tenho que entrar nesse caminho também. E o chefe que o substituiu passou na Receita Federal em 2014. Esse negócio só pode ser uma predestinação, né? Aí eu comecei a estudar, ali no finalzinho de 2014. Falei assim, eu quero esse negócio de carreira fiscal. Dei uma estudada, né, na carreira como um todo, remuneração, onde eu poderia servir, o que que um auditor faz, a sua relevância. E me apaixonei, né? E ali comecei a minha jornada para a carreira fiscal. Só que nesse período foi o pior período possível para um concurseiro da carreira fiscal, porque nós pegamos uma seca muito grande de concursos da carreira fiscal, pós Receita Federal, né? Então, assim, só foi ter concurso no final de 2017, que foi meu primeiro concurso para a carreira fiscal, que foi o de ISS Criciúma. Ou seja, eu já estava estudando há quase 3 anos para a carreira fiscal sem nenhum concurso ali plausível para eu já testar meus conhecimentos, né? Bateu um desânimo nesse momento, Eliezer?
Às vezes sim, sabe? Que você está ali estudando e não vê uma luz, né? Não vê um edital, uma perspectiva, e ali já passando 1 ano, 2 anos, mas sempre ali buscando a cada dia aquilo que me motivava, né? Aquilo que me colocou no caminho, para não sair dele. Então eu sempre falo, né? Busque todo dia aquilo que te motiva. E o que me motivava mais naquele momento, além de outros fatores, era a remuneração. Então eu colocava um contra-cheque de um auditor bem na minha área de trabalho, bem grandão, e era um contra-cheque ainda de 13º com férias. Então fala aí esse valor pra gente, vai, para animar quem assiste. Olha, era na faixa de R$ 60.000, né? Porque era 13º, férias e a remuneração básica. E eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não sabia nem o que fazer, nem como gastar. Hoje eu sei que quase não dá, né? Brincadeiras à parte. E ali, eu fiz ISS Criciúma. E eram 3 vagas só, né? Só que eu fui muito bem. Eu fiz 91% da prova, né? Saí daquela prova, assim, naquela certeza. Nossa, fui aprovado no primeiro concurso. Tomei um banho de água fria, porque foi um concurso meio atípico. E, assim, com essa nota, eu ainda fiquei ali em 31º, né? De um concurso de 3 vagas. Aí bateu um pouco o desânimo. Passou ali umas 2 semanas, já ouvi notícias que iria sair Cefaz Goiás. Nossa, aí meu gás voltou com tudo, porque é o FISP da minha terra natal, né? E aí, assim, me voltou aquele ânimo e eu voltei a estudar com tudo para Cefaz Goiás. Quantas horas você conseguia estudar, ô Eliezer, por dia? Então, eu sempre trabalhei, né? Sempre tive que conciliar trabalho e estudo. Então, assim, segunda a sexta, eu eu forçava ali para não deixar de estudar minhas 4 horas líquidas, né? Então era 4 horas, às vezes, pô, quando estava mais tranquilo, 4 horas e meia, mas nunca passava disso, de segunda a sexta. Sábado que eu não trabalhava, eu dava aquele upgrade grande, dava umas 7, 8 horas, né? E Uhum. uma coisa que eu sempre fiz e que eu considero assim que foi determinante para minhas aprovações, eu sempre deixava umas férias na manga, sempre. Então, desde quando eu comecei a estudar para a carreira fiscal, eu nunca tirei férias para passear, para curtir, sabe? Deixava as férias para estudar muito. E todo pós-edital, eu consegui tirar férias nos 30 dias que antecede a prova, que eram ali 30 dias insano mesmo, estudando 10, 11 horas líquidas para chegar com a maior quantidade de tópicos em memória de curto prazo, né? Isso com certeza me ajudou demais. Sensacional. Agora, explica para gente, o Eliezer, o que faz exatamente um auditor fiscal? O auditor fiscal, principalmente, né, ele é o responsável por abastecer os cofres do Estado, União, DF e município, né? Então, assim, é o profissional que garante que haja recurso no orçamento. E orçamento esse que vai ser utilizado para todas as demais áreas de políticas públicas, saúde, educação. E, além disso, a gente também busca coibir, né, a prática desleal de concorrência, combatendo a evasão fiscal. Por quê? Se uma empresa não cumpre com suas obrigações fiscais, ela vai estar em situação de desigualdade com empresas que cumprem as suas obrigações. Então, assim, principalmente é isso. E como que você conheceu especificamente essa carreira? Assim, você estava contando sobre a parte ali da área militar, aí você viu seu chefe. Como é que foi assim, especificamente essa parte do auditor fiscal? Então, foi exatamente assim mesmo. Eu estava ali, né? Eu estava estudando na época para PRF, porque era um concurso de mais vagas, né? E tinha bem mais vezes. Só que aí eu vi meu chefe estudando ali para Cefaz São Paulo, não conhecia direito, né? Na minha mente ali era mais Receita Federal. Só que aí ele me falou, não, todos os 27 estados, você tem um fisco estadual muito bem estruturado, todos remuneram muito bem. Aí ele me mostrou ali na época como que era a estrutura da Cefaz São Paulo, onde ele poderia trabalhar.
a remuneração, né? Algo que me encantou desde logo. E desde a sua chegada na função que você ocupa atualmente, quanto tempo que levou para essa progressão? Ou foi direto, ou você ainda está almejando outras progressões? Como que está essa parte? Assim, quando você entra, né, no cargo de auditor, você tem ali progressões e promoções, Isso. né? Mas, assim, na questão da sua função, isso não muda muito. A progressão é mais na questão remuneratória mesmo. Então, ali você tem progressões dentro de uma mesma classe, onde você aumenta a sua remuneração, e promoções, onde você vai de classe B, classe C e classe especial, onde você chega, né, no ápice, né, Hum. às vezes até no teto da remuneração. Agora, sim. Em todo órgão público que na Cefaz não é diferente, você tem cargos de confiança, né? Onde você, como auditor, você pode assumir assim importantes funções em outras secretarias e na própria Secretaria de Fazenda, como gerente de fiscalização, superintendente, subsecretário, né? Onde Uhum. eu trabalho hoje mesmo, que é na gerência de representação do Estado de Goiás no CONFAS, que é um órgão federal, meu chefe, ele é o representante do Estado de Goiás nesse órgão. É um cargo também de confiança. Uhum. E assim, eu sempre falo, você nunca vai ser infeliz numa Cefaz, porque tem serviço para todos os gostos, a todos os gostos. Tem serviço para quem quer estar no operacional, em beira de estrada, parando o caminhão, atrás de sonegador. Tem serviço para quem quer estar no escritório, somente respondendo processo, respondendo consultas tributárias. Então, assim, tem serviço para todo mundo. Com certeza você vai se achar nessa profissão. Umas mais movimentadas e outras mais é, Sim, nós paradas. temos aquela mais operacional, né? Tenho colegas que, e essas mais operacionais geralmente são por escala. Então, o colega vai para um posto fiscal, geralmente em cidades do interior, ficam lá 5 dias direto, estão trabalhando às vezes de madrugada, fazendo comando volante naquelas cidades, que são cidades de trânsito de mercadorias, né? Para fins de mesmo combater a evasão fiscal. E depois passam 10 dias de férias em casa, né? Aquela escala ali, 5 por 10. Tem fisco que tem escala de 10 por 20, né? E tem serviço para quem quer estar ali internamente, naquele horário de expediente comum, com a sua rotina muito bem estabelecida. Ô, Eliezer, qual que é a remuneração inicial de um auditor fiscal? E tem benefícios? Então, isso varia muito, né? Varia de estado para estado ou E na União, no caso da Receita Federal, né? Mas aí, assim, Goiás. pronto, pronto. Falando de Goiás, a gente não gosta de falar da nossa remuneração. Mas Goiás, você já entra ali com o líquido. Eu gosto de falar o líquido, né? Porque o bruto é cheio de contas ali para ser feito. Você já entra ganhando ali 20 mil líquido, né? Ali compõe o seu subsídio, né? Uma parcela remuneratória, que é de indenização de transporte, alimentação. E, assim como eu disse, né? A cada progressão você vai aumentando e a cada promoção aumentando mais ainda. Então, a perspectiva é que, se tudo der certo, se você fizer todos os cursos que tem que ser feito para você ser promovido e ter todos os critérios cumpridos, em média 10, 11 anos, você está na última classe, né? Com uma remuneração aproximada aí de 28 mil líquidos, aproximadamente. E tem escala de plantão, final de semana? Como é que funciona essa parte? Final de ano? Então, aí depende de onde você está, né? Como eu disse, você tem áreas mais operacionais. Nessas operacionais é plantão. Aqui está sendo operado 5 por 10. Então, ou seja, você trabalha 5 dias no posto fiscal, 10 dias em casa. E assim vai, né? Ou seja, aí não tem feriado, não tem Natal. Caiu na escala, você está 5 dias no posto, né? Hum. No E meu caso, né, eu trabalho internamente. Então, assim, eu estou lá de segunda a sexta, cumprindo meu expediente normal, só que a minha função tem uma certa peculiaridade que, como a gente representa o Estado
no Conselho Nacional de Política Fazendária, a gente viaja muito, né? Então, eu viajo muito, Brasília, São Paulo, Nordeste, porque nós temos reuniões do Confaz ordinárias 4 vezes ao ano, reuniões de grupos de trabalho. Então, é isso. E você teve curso de formação, Eliezer, quando você entrou? Assim, aqui na Cefaz Goiás, o curso de formação ele não faz parte do concurso em si. Então, quando você entra, você já entra empossado e você tem um curso de ambientação. Assim, então, são 30 dias onde você passa por diversos setores, onde você tem ali palestras e aulas sobre todas as funções que o auditor pode desempenhar na Secretaria de Economia. Então, é mais um curso de ambientação. O trabalho mesmo você aprende no dia a dia. Não tem jeito, né? Aí Não qualquer tem lugar é jeito. assim. Aí no dia a dia que você vai pegando ali o ritmo das coisas e tudo mais. Tem Exatamente. algum perfil que um auditor fiscal precisa ter, ou característica principal de quem vai assumir o mesmo cargo que você, por exemplo? Olha, assim, eu acredito que o primeiro perfil que o candidato tem que ter é persistência, né? Persistência e disciplina, porque a gente sabe que é uma jornada longa, mas que é plenamente alcançável. Agora, para a profissão do auditor, existem umas características que até mesmo durante os estudos desse candidato ele já vai aprendendo ali com as matérias, que é o quê? É uma pessoa independente, né? Não só em suas ações, mas também na sua aparência, que não basta ser independente, tem que parecer independente. Uma pessoa cética, né? Ceticismo profissional é uma característica fundamental para o auditor. As demais características, como eu disse, todo mundo, né, com sua gama de características e especializações, até por isso não exige-se, na maioria dos físicos, uma formação específica, a gente aproveita essa multidisciplinaridade de todos os nossos servidores nas mais diversas áreas em que ele pode trabalhar. Tem alguma curiosidade, o Eliezer, que você poderia falar para a gente aqui da profissão que talvez você tenha descoberto só depois que você realmente estava trabalhando algum tempo? Alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente? Uma curiosidade, algo mais pessoal mesmo que aconteceu. Pô, há muitos anos atrás, né, quando eu estava no exército ainda, fazendo trânsito do Rio de Janeiro para Goiânia de avião, eu sempre via algumas pessoas ali no aeroporto ou no avião mesmo de terno e com uma pastinha, sabe? Tá. Sempre via, principalmente em Brasília. Aí um dia eu perguntei para um, né? O que o senhor faz e tal? Eu acho bacana, assim, eu sempre vejo assim, pessoas de terno, gravata, pasta, né? Eu achava curioso aquilo. Aí ele falou: não, eu sou auditor fiscal, eu represento o Estado no Conselho Nacional. E aquilo mexeu comigo, sabe assim, cara, quando eu for auditor fiscal, eu vou comprar uma pasta dessa, vou comprar um terno. Por incrível que pareça, né? Mas a gente sabe que nada é coincidência, tudo é Deus em nossa vida. Eu fui lotado nessa gerência de representação no Confaz. E hoje, quando eu estou lá no aeroporto, quando eu estou na sala VIP lá do aeroporto, com meu terno, com a minha pasta, eu sempre lembro disso e sempre abro aquele sorriso, sabe? Assim, pô, é algo, é uma realização. Você se sentir assim, extremamente realizado. É algo que marca, né? Uma pequena coisa que me marcou e que também me ajudou na minha caminhada para realizar esse sonho. Nossa, muito legal, muito engraçado, assim, né? Você não imagina isso, e a gente, são pequenas coisas que marcam a gente, né? Talvez para uma decisão, enfim. Agora, o Eliezer, um projeto de lei complementar prevê um reajuste na remuneração e na jornada de trabalho do auditor, né? Em termos práticos, o que que isso muda na rotina de vocês? Tem efeitos positivos que são atrativos? Muda alguma coisa? Ou enfim. Não, então, quando tem esses projetos, assim, porque nós estamos numa fase que a gente não conta muito com mudanças na remuneração nesse momento, sabe? Porque o Estado está no regime de recuperação fiscal, né? Mas, assim, nosso sindicato, né, está sempre ali buscando melhorias para a nossa carreira.
né? Uhum. Nós tivemos agora recente, na verdade, foi um aumento para a Receita Federal, onde depois de muitos anos lutando, eles conseguiram um bônus de eficiência. Então, assim, é um caminho para todos os fiscos buscarem esse bônus de eficiência, que tinha há uns anos atrás e foi acabando nos estados, mas há uma tendência agora, né, com a reforma tributária, com os auditores exercendo praticamente a mesma função, de voltar esses bônus de eficiência. E uma coisa muito relevante, falando de remuneração, foi que com a reforma tributária, todos os auditores, todos os estados, todos os municípios, conquistaram o teto 100. O que é o teto 100? É o limite remuneratório de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, o auditor de um município, ele não vai ter mais como limite remuneratório o prefeito. Ele vai ter o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Algo que engrandeceu muito a nossa carreira. Agora, o Eliezer, a gente falava sobre cursos de formação, né? Enfim, existe incentivo na qualificação dentro da carreira? Tipo, auditores podem, por exemplo, se licenciar para fazer um mestrado ou um doutorado, por exemplo? Muito, né? Cada estado tem o seu programa. Eu nem assim mencionei antes, mas antes de ser auditor em Goiás, eu fui auditor no Distrito Federal e quando eu estava lá, teve uma parceria entre a Cefaz e a PUC para todo mundo fazer mestrado, todo mundo, mestrado em economia ou direito tributário. Só que eu não fiz porque eu já sabia que eu ia ser nomeado na Cefaz Santa Catarina e na Cefaz Goiás, né? Aqui em Goiás, nós, assim, tá quase certo, né? Mas eu estou ainda estudando para apresentar minha proposta lá, mas eu devo fazer um mestrado na Espanha, né? Então, assim, você tem muito incentivo, né? O auditor que quer estudar mesmo, tem muitas oportunidades, mestrado, doutorado. Então, muito provavelmente, ano que vem eu vá, né, lá para a Espanha fazer um mestrado em administração de la Hacienda, né? Vai ser, assim, muito bom. 2 anos, né, de muito, muito estudo e muita aprendizagem. Que legal, muito bacana. Agora, existe possibilidade de um auditor fazer home office, Eliezer? Existe, né, existe. Mas é algo que eu sempre falo para as pessoas assim, né, que querem o cargo de auditor ou qualquer outro cargo, né? Você não pode fazer o concurso se garantindo no home office, né? Por quê? O home office, a gente sabe que é uma concessão, né? Então, assim, muitas das vezes você tem um movimento de mandar os servidores voltarem para o trabalho presencial. Isso aconteceu na Cefaz DF, tinha home office e tal, entrou um novo secretário e solicitou mais um serviço presencial. Em Goiás tem, né, os auditores que já são estabilizados tem um home office, a depender da área de trabalho dele, claro. Agora, uma dica, considerando tudo que você estudou para virar auditor fiscal, considerando a sua rotina atualmente, tem algum conteúdo que você acha que poderia ser legal para um concurseiro que está interessado na área fiscal? Não sei, algum livro ou alguma coisa que você indica que a pessoa consuma? Olha, quando eu estava estudando, e assim, hoje eu acompanho muito mais, eu acho ideal a gente acompanhar, especialmente as contas de Instagram de auditores, né? E das associações, dos sindicatos, porque no sindicato ali você fica vendo aqueles encontros de auditores. Eu mesmo ficava sempre olhando que todo ano tinha um encontro de auditores aqui em Goiás. Aí, nossa, eu via as fotos, o sindicato sempre postava aquela festa linda, aquela festa de gala, aquele jantar maravilhoso, e todos os auditores reunidos. E era algo que me motivava, sabe? A sempre estava ali, sempre estudar, sempre me dar o máximo. Eu queria viver aquilo, né? De uma vez por ano ali reunir com todos os meus colegas de profissão. Uhum. Então, assim, contas muito boas para serem vistas são as dos sindicatos de cada fisco. Boa, excelente dica. Agora, o Eliezer, se você pudesse citar aqui para a gente quais foram as principais mudanças, além da mudança financeira, né? Mas quais foram as principais mudanças que você percebeu
na sua vida, assim, desde que você assumiu o cargo de auditor? Nossa, a primeira foi deixar de ser concurseiro, né? Só essa aí já é uma mudança radical. E você tira um peso, né, das suas costas muito grande e você passa a ter um tempo, uma qualidade de vida ímpar, né? Não ter aquela obrigação de estar ali estudando todos os dias para conquistar aquele cargo. Então, quando você conquista, você passa a ter uma disponibilidade financeira maravilhosa, né? Uma disponibilidade geográfica, né? Onde você às vezes está num físico que tem home office, né? E paz, estabilidade, né? Num cargo que é uma carreira de Estado, é uma carreira extremamente importante, existe desde os fundamentos da sociedade, né? Eu sempre brinco, até Jesus escolheu como um de seus apóstolos um auditor fiscal. Eliezer, e já teve alguma situação assim memorável ou desafiadora dentro da sua rotina de trabalho, algum caso que te marcou até hoje que você poderia contar aqui para gente? Muito, assim, com a reforma tributária, acabou que, como eu também sou professor, começou a ter um alinhamento, né? Eu aqui produzindo conteúdo e no meu trabalho trabalhando com a mesma coisa, né? Porque o meu serviço hoje ele é extremamente assim de um estudioso do direito, né? Você propor, você estudar, você apresentar. E nisso, mesmo tendo menos de 2 anos de Cefaz Goiás, eu fui escolhido para apresentar a reforma tributária para todos os auditores, né? Então, quando eu cheguei naquele auditório lotado, com um auditor com 30, 50 anos de serviço, foi algo que me marcou muito, sabe? Você poder ali explanar toda a reforma tributária, né, para pessoas tão experientes, foi algo que marcou, marcou muito a minha vida. Bateu mais forte. Muito. Agora, para a gente encerrar, Eliezer, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está sonhando com a aprovação no Fisco de Goiânia, que está por vir aí, quem sabe, né? Notícias nos próximos dias. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Nunca desista, né? Isso é algo que eu tenho para mim em todos os projetos que eu entro. Nunca desista. É plenamente possível você conquistar um sonho que você almeja tanto. Tenha disciplina todos os dias, acorde rememorando aquilo que te motiva você sentar naquela cadeira para estudar todos os dias, seja a sua família, né, seja um filho, uma filha, o pai, a mãe, você poder dar uma condição de vida melhor para a sua família, ou seja, qualquer outra motivação, né? Mas se motive todos os dias e nunca desista dos seus sonhos. Excelente, Eliezer, muito obrigada, tá? Eliezer Santos, auditor fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas histórias, adorei, um prazer te conhecer. E tem outras entrevistas no nosso canal aqui do Estratégia Concursos. Agradecimento em nome de toda a equipe do Estratégia, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente essa rica oportunidade, né? E eu espero cada um de vocês aqui do lado de cá. Venha para o Fisco. Muito bom. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso canal tem outras entrevistas. Continue navegando, continue com a gente. Tchau, tchau.